peças. Deixa eu perguntar um negócio aqui pra vocês. Pode? Pode? Você Pode? vai falar do Pode? não, vai? Pode, né? O Breno tá chato hoje. Pode. Já liberaram aqui, falaram que pode falar do Cruzeiro. Então, vamos falar do Cruzeiro agora. O Cruzeiro encaminhou a compra do atacante Marquinhos junto ao Arsenal da Inglaterra. Aí eu pergunto primeiro pro Thiagão. Thiagão, tá tudo encaminhado? Como que tá essa situação? O que você pôde apurar? O que você tem aí para passar pro torcedor? Elton. Tem valores? Tem prazo? 3 milhões de euros que o Cruzeiro vai pagar. Agora, o prazo eu não sei qual é. Só sei que... E aí, uma informação que até foi... Olha só, para o torcedor entender. Ontem eu fui atrás dessa informação, conversei com uma pessoa próxima ao staff do jogador e essa pessoa me confirmou que já estava tudo encaminhado para que o Cruzeiro pagasse 3 milhões de euros pela aquisição do Marquinhos. O jogador vai permanecer no Cruzeiro. Se ele completasse um jogo mais, se ele enfrentasse ou o Palmeiras amanhã ou Vitória no dia 12, o Domingo. Cruzeiro... Palmeiras domingo. Hoje é sexta ainda, né? Hoje é sexta. Desculpa, pessoal. Eu esqueci que eu não trabalho sábado. Se ele enfrentasse ou o Palmeiras no domingo ou Vitória no dia 12, o Cruzeiro já teria que comprá-lo por 3 milhões de euros. Só que aí seria uma condição diferente da que ele vai comprar agora. E aí uma informação que veio depois de que eu ter trazido que o Cruzeiro estava com a situação encaminhada, do pessoal do Central da Toca, é de que o Cruzeiro conseguiu mudar o formato de pagamento que estava estabelecido no contrato de empréstimo. Era 3 milhões de euros, eu não sei qual era o formato, mas agora ficou mais tranquilo para o Cruzeiro fazer esse pagamento. E o mais importante de tudo, a situação conta com o aval total do técnico do clube, o Leonardo Jardim. O Léo Jardim foi quem solicitou a manutenção do Marquinhos. Ele, o técnico português, pediu para que o Marquinhos permanecesse na Toca da Raposa 2. Então, eu já passo a olhar o Marquinhos e enxergá-lo com outros olhos. Eu imagino que será um jogador que terá muito mais oportunidades nesse Cruzeiro a partir de agora. Olha só como que é a confiança no personagem, né? O Leonardo Jardim, até aqui, ele tem demonstrado pra gente que podemos confiar no que ele movimenta, no que ele faz, no que ele busca para a equipe do Cruzeiro. A minha pergunta pro Valu seria assim, tem o seu aval, Valu? Você aprova a permanência do Marquinhos pelos valores que foram pagos? A partir do momento que o Thiago pegou e falou assim, não, isso aí teve o aval total do Leonardo Jardim. E eu mudei de opinião sobre o... Eu já nem vou fazer a pergunta, já tem que mudar. Valu, o que você pode dizer sobre esse reforço, que agora é um reforço mesmo do Cruzeiro então, aí para o longo da temporada? Eu acho que a grande questão é o aval do técnico Leonardo Jardim. Não quer dizer, tá, pessoal? O Jardim não vai acertar tudo, ele não vai conseguir recuperar todos os jogadores. Eu acho que ele acerta tudo sim. Não tem como. Isso aí não é ser humano. Ele seria o Temil, do Exterminador do Futuro. Aí, se você acha isso, tudo bem. Ele não é um ser humano, então, para você. Ele não vai acertar tudo, ele não vai conseguir recuperar todos os jogadores. Agora, quando ele faz essa solicitação do Marquinhos, a última partida que o Marquinhos fez contra o Fortaleza, ele disse o seguinte: o Marquinhos entrou em campo e fez exatamente aquilo que eu gostaria que ele tivesse feito. Eu acho que o Marquinhos começa a mudar a chave dele, talvez, com o Jardim, naqueles 90 minutos que ele fez contra o Vila Nova na partida de ida da Copa do Brasil aqui no Mineirão. Ele fez um bom jogo, na minha opinião, e o Cruzeiro acabou vencendo por 2-0. Eu, Thiago Valu, não consigo ver elementos o suficientes para esse investimento. Cara, mas eu não tenho a capacidade que os técnicos têm para desenvolverem atletas. Por isso que eu estou sentado aqui no ar-condicionado, sendo jornalista, comentando a respeito de futebol. O Jardim chama para si essa responsabilidade. A torcida do Cruzeiro, de uma maneira geral, eu vi muitos questionando por aquilo que ainda não conseguiram ver do Marquinhos em campo, porque muitas vezes o futebol, ele aparece para o torcedor em forma de gols e assistências. Tá tudo certo, pessoal. A gente entende esse tipo de situação, esse tipo de visão. Agora, eu acho que muda quando o Jardim, daqui a um tempo a gente vai ver se foi acertada ou não. O futebol, repito, mesmo o Jardim que tem feito muitas coisas certas, não vai conseguir acertar o tempo inteiro. Acho complicado é quando um jogador que vai ser investido um valor, e já foi, na verdade, no caso, não consegue ser aproveitado pelo próprio clube. Vou dar 2 exemplos. O primeiro, o caso do Peralta, que foi um cara que custou 3 milhões de dólares e hoje não consegue ser vitrine no clube que ele está emprestado.
Ou seja, dificilmente o Cruzeiro vai conseguir recuperar esse investimento. Outro caso, o Lautaro, que custou 3 milhões também, um jogador de 26 para 27 anos. O Marquinhos, vamos lembrar, ele tem 22. Recentemente o Cruzeiro conseguiu fazer uma venda de 5 milhões de euros de um cara que era bem questionado pelo torcedor, o caso do Arthur Gomes. Ô Lu, eu queria te ouvir sobre a questão do Marquinhos, mas já colocando uma pulguinha atrás da sua orelha aí. O Marquinhos, ele tendo agora efetivado as questões dele junto ao Cruzeiro, ele ganha um pedacinho, uma partezinha para ter possibilidade de jogar contra o Palmeiras? Ô Elton, Isso é importante. Sim, sim. E acho assim, essa questão de resolver essa questão contratual, que o Marquinhos tinha algumas limitações ali em número de jogos e tudo mais. Isso, querendo ou não, atrapalha, né? Eu acho que o Marquinhos é um jogador útil para o elenco, não titular absoluto do Cruzeiro. O Marquinhos tem uma característica que agrada muito o Leonardo Jardim, que é a questão da recomposição. Muitas vezes a gente olha o futebol só com a bola nos pés, mas o Marquinhos, assim como o Wanderson, ajudam muito nessa recomposição, fechando principalmente o lado esquerdo, né, ou o lado direito de ataque do adversário. O Marquinhos tem essa característica de ajudar muito nessa recomposição, ajudar o Kaique ali no caso para fechar aquele lado. Então, o Leonardo Jardim, ele tem uma capacidade também de potencializar atletas. E ele viu no Marquinhos um jogador que é possível de ter uma evolução. É um jogador novo, 21 anos, tem muitas dificuldades, por exemplo, na finalização. O Marquinhos, ele tem ali dificuldade na hora de finalizar, não usa muito a perna direita, é um canhoto que é o tempo todo com a perna esquerda, mas às vezes a jogada tem que ser com o pé direito, mas é um jogador que, para o Leonardo Jardim, tem capacidade de evolução e por isso a renovação, a continuidade, na verdade. E se o Wanderson não tiver realmente condições de jogo, vai o Marquinhos domingo, pensando na recomposição. Ô Breno, é impressionante, né? Como que a gente tem sempre está destacando aqui dentro dos donos da bola, nos nossos bate-papos, essa capacidade que o Leonardo Jardim tem demonstrado de recuperar atletas e potencializar os jogadores. E é isso que tem feito a diferença nesse time do Cruzeiro, né? O coletivo está funcionando, a individualidade acaba aparecendo. E é o que a gente cobra, né? Que infelizmente no Atlético não está acontecendo, né? Mas quando o Thiago fala, e eu tô bem nessa linha, hoje, cara, o que o Leonardo Jardim está fazendo no Cruzeiro há de se respeitar muito. Ele mudou... Não só em campo, né? É isso que eu ia falar. Ele mudou as coisas dentro de campo, mudou fora de campo. Ele tem a confiança total da diretoria, total dos jogadores. É um cara que, pelo jeito, ouve muitos jogadores. Então, eu acho que eu vou ver, imagino, o crescimento do Marquinhos, inclusive porque ele sabe que ele foi avalizado pelo treinador e o treinador deve ter chegado para ele e conversado, olha, aqui ó, você vai ficar, eu tenho planos para você, disso, porque o cara jogar também, né, com aquela expectativa. Indecisão. Será que eu vou? Será que eu não vou? Olha a cabeça tranquilidade dele, agora não, agora ele tem tranquilidade, vai ficar aqui, já tem espaço, então é uma condição a mais. Eu tô curioso para ver como o Cruzeiro vai fazer em relação a Gabigol e Matheus Pereira. Mas tem feito muito bem. Não. Para esse jogo contra o Palmeiras, qual vai ser a decisão? Eu tô curioso. Seria de quê? Porque como o Matheus Pereira jogou na quarta, a gente pode imaginar que talvez ele não jogue. Mas estava parado. E como, ele jogou anteriormente. Ele jogou anteriormente. Mas o Gabigol não foi pro jogo. Então você imagina, de repente ele tá garantido. Cara, eu vou ser bem sincero, eu iria com os dois. Eu também. Eu iria com os dois. Mas naquele dia que no pós-jogo de quarta ou de segunda, você foi de Matheus Pereira. Agora não, então, eu fui de Eu não começaria com os dois. A gente já conversou a respeito disso, não começaria né, com os dois, não tem condição. Jogar na recomposição, cara. Não, porque foi no particular, Thiago. Então, a gente quer saber agora. A gente quer saber agora. Não, o público quer saber. Eu não exponho as conversas. Depende do adversário, o Palmeiras não dá. Exatamente, eu também acho que não dá. Eu tô com você e o Cruzeiro, quando jogou com Peraí, com não dá o quê? Gabigol, adversário. Contra o Palmeiras não dá pra jogar. Não, mas você falou muito rápido, não entendi nada. Mas o Valor entendeu. Não, mas eu quero entender, tô perguntando O sério. Valor tá explicando aí pra você. O Valor tá explicando. Do seu lado, inclusive. O Cruzeiro jogou com Gabigol, Matheus Pereira e Caio Jorge contra o Vila lá em Goiás, jogo de volta. O Cruzeiro muda taticamente quando tem esses jogadores em campo. O Cruzeiro, ao invés de jogar no 4-2-3-1, o Cruzeiro joga no 4-4-2, Thiago. O Cruzeiro ganha na capacidade de construção, obviamente.
Mas o Cruzeiro perde naquilo que vai precisar demais no jogo contra o Exatamente. Palmeiras, que é a pegada no meio-campo. E não é porque o Gabigol não corre, porque ele tá correndo pra caramba. Pra caramba. Não é porque o Matheus Pereira não corre, porque ele tá correndo pra caramba. Concordamos. Não é porque o Caio Jorge não corre, porque ele tá correndo pra caramba. É por causa de característica. Ponto. O futebol é assim. Por vezes, quando você ganha num aspecto de fazer mais pressão no seu adversário, outras você tem que abrir mão um pouco da qualidade técnica. Quando você quer mais qualidade técnica, você sabe que vai perder um pouco da capacidade de tomar a bola do seu adversário. Agora, é uma possibilidade? Eu ficaria espantado se o Jardim entrasse assim? Absolutamente não, porque ele fez. Mas eu penso, levando em consideração tudo que ele já fez, que ele não vai entrar dessa forma. E aí eu acho que o Wanderson, mesmo não tendo participado de alguns jogos, como foi pancada, não foi questão muscular, o Wanderson se credencia para iniciar o jogo também, além da possibilidade, tá, pessoal? De Gabigol, Caio Jorge e Matheus Pereira, e acho que o próprio Marquinhos. Como é que você montaria o meio, ô Valu? Só de curiosidade, assim, dos volantes pra frente. Como O é que você time, montaria normal. Tem Você, sim. como é Romero, que você Lucas pensa? Silva. Não, eu não Christian falei, e- eu falei o Valu. Mas ele acabou de Você- falar. Você é porta-voz do Valu? Não é isso, é que ele deixou claro que é Não, mas isso. então deixa ele falar. É, não, com o Wanderson, no caso. Não, pois é, mas e É o o meio-campo, meio-campo é o pra frente? Romero, Lucas Meu, Silva. você não... Lucas Silva e Romero. Isso. E o Isso aí Christian. não tem. E o Christian. Que deu E o equilíbrio. Christian. O Christian Isso deu aí equilíbrio. não tem O Christian- porrada o equilíbrio do nenhuma. Christian é o Cleberson em 2002 para a seleção brasileira. E só verdade. falando do Marquinhos, Você pode falar do Marquinhos, só Que para você me rival? lembrar, o Wanderson ficou fora de quais jogos? Matheus Pereira. o Wanderson não jogou contra o Fortaleza, ele ficou fora. Contra o Vila, ele ficou fora também. A última partida que ele participa é contra o Sport. 2. Isso. Última partida dele foi o clássico 0x0. Não, jogou também não. Ele jogou contra o Wanderson? Atlético? Jogou não, jogou não. O Wanderson. Vamos ver aqui, ué. Jogou. Eu não lembro. Jogou, a voz do Jogou, além. né? A voz do Jogou. além. É, Desculpa, jogou. Ele- Voz do além. ele- Voz do além acabou de me falar. Jogou Jogou no no jogo. jogo. Sport, Vila e Fortaleza. Ele levou pancada 3 contra o jogos. Atlético. É, ele levou pancada contra Mas o próprio ele- Pode Atlético falar mesmo. do Marquinhos. É porque você entendeu o porquê que eu não entendi, colocaria mas ele, é que né? ele não tá, assim, ele de todo ele não perdeu o ritmo, é diferente. Mas eu eu acho vejo que o diferente O Wanderson é do a reserva muscular. o Marquinhos é a reserva do Wanderson. Eu também acho. É isso. Eu tô nessa. E O Gabigol e Marquinhos Matheus também é Pereira reserva disputam do posição. Wanderson. Tá, e só pra falar com relação a reforços, não quer dizer, eu vi um movimento nas redes sociais, o Cruzeiro continua entendendo aquilo que precisa de buscar, tá? O Cruzeiro não ainda... Extremo. Não é, Thiago? Continua Sim. na busca de 2 extremos, de mais um jogador de meio campo e do zagueiro. Não quer dizer, eu vi muita gente falando, agora que acertou com o Marquinhos, não vai mais atrás do jogador extremo. Não, o Cruzeiro continua Precisa isso. nessas frentes ainda, tá, pessoal? Aqui, deixa